Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, num jantar num hotel de Washington, com correspondentes na Casa Branca. Trump sofre nova tentativa de atentado, pelo menos é isso que presumem as autoridades norte-americanas, se bem que o atirador falava em atingir responsáveis da administração, não exatamente o presidente Trump. O atirador não chegou sequer à sala onde estava o presidente americano. As autoridades policiais dizem, como referi já, que os alvos eram pessoas da administração. Estavam presentes o J.D. Vance, o Marco Rubio, o Pete Hegseth. Também é estranho estarem todos no mesmo sítio e na mesma sala, mas estamos perante a realidade ou uma montagem? Às tantas, aquilo parecia estranho, não é? Se nós acreditarmos em teorias da conspiração, vamos achar que é uma montagem. Enfim, vamos acreditar que as coisas se passaram tal qual as vimos, não é? E elas foram noticiadas. Será, portanto, o terceiro tentativa, porque, entretanto, tudo foi atribuído a um atentado a Trump, não é? Também se parte do princípio que se o indivíduo armado quis entrar por ali dentro, teria um alvo, naturalmente, que poderia ser mesmo o presidente. Enfim, não sabemos isso. Sabemos que os serviços secretos atuaram com alguma rapidez em relação à tentativa que se passou. Um indivíduo que entrou de repente a correr armado e foi travado a tempo. Mas que não é abatido. Que não é abatido, portanto, foi o que também, enfim... Mas, é estranho, não? Enfim, segundo ouvi também é que ele tinha um colete antibala, mas não sabemos o que é que se passou entretanto. Sei que foi neutralizado. Depois há episódios interessantes dentro de toda a ação que os serviços secretos fazem dentro da sala. Temos pessoas que aproveitaram para levar umas garrafitas para casa. Outras para continuarem a jantar. Já que os jornalistas estão a fazer reportagens. Exatamente. Em direto lá. Já que pagámos, levamos qualquer coisa para beber, já que não podemos comer. Há um senhor que fica sentado, impávido e sereno, a continuar a comer e depois disse, eu não quis estar a sujar o fato e já tenho falta de mobilidade, não me quis estar a atirar para o chão. Enfim, depois há aqui uns episódios. Eu ontem estive a ver com atenção mais uma vez o Daily Show. E o Jon Stewart capta uma situação interessantíssima que é 5 ou 6 indivíduos à volta do Candy, do Candy, que faz parte agora deste Candy, que faz parte da administração Trump. 6 pessoas à volta dele e a mulher sozinha atrás, com uma mão assim e tal, e ele faz ali um gozo, como é óbvio, e como é habitual, faz ali um gozo com aquilo, como dizem, então como é que é? Tanta gente à volta do homem, ninguém se preocupou com a senhora e tal. Enfim, são aspectos que podemos achar caricatos ou não. O que é certo é que, na verdade, mais esta tentativa de atentado foi rapidamente aproveitado do ponto de vista político. E o que acontece é que, o que é que Trump diz? A culpa disto são os democratas e a comunicação social. Os jornalistas, portanto, claro. Os jornalistas e os democratas que estão a fazer o chamado que discurso de espalham ódio. o ódio. Coisa que, aliás, o presidente Trump nunca fez. Como nós sabemos, quer dizer, discurso de ódio é coisa que não lhe passa pela garganta. Mas a verdade é que, portanto, há aqui um grande aproveitamento já. E nós sabemos que ele certamente irá dizer que bateu o recorde das tentativas de atentado, porque ainda faltam uns anos para terminar o seu mandato e é possível que aconteçam outros, não é? Eduardo. Sim, genericamente o Luís coloca tudo. Ele montou realmente uma espécie de reality show, mas a hostilidade e a agressividade no discurso americano está cada vez maior e eu tenho amigos americanos e há uma frase que eles falam entre eles, não é? Que é somebody must do it, não é? Alguém tem de o fazer. E isso tem um bocadinho a ver com esta perspectiva do Trump estar a saturar toda a gente.
Eu não sei quais foram as circunstâncias, sei que ele tirou o maior partido, passado 10 minutos estava a falar e, portanto... Está a fazer uma conferência de imprensa, imediatamente. Portanto, desse ponto de vista, ele mediatiza tudo muito bem, isso não há dúvida, não é? Luís A Marques. sociedade americana é uma sociedade violenta, não é a primeira vez que acontece. O Trump é a terceira tentativa, a primeira não, ele ainda não era candidato, ainda não era presidente. Aliás, esta é a primeira em que ele era presidente. Exato, as outras são... Mas não é a primeira vez que há tentativas de assassinar presidentes. Lembramos do Reagan, e que não é a primeira vez que há presidentes que são mesmo assassinados, não é? Como é o caso do Lincoln e do Kennedy, nomeadamente. Portanto, ou seja, não é a primeira vez que isto acontece, e não é a primeira vez que temos exemplos de violência numa sociedade que é violenta por natureza. Atribuir aqui depois as teorias da conspiração, de que isto foi tudo montado, já parece um bocado excessivo, como aconteceu, enfim, como acontece na sociedade americana. Por exemplo, uma das coisas que se dizia muito, tanto quando foi da primeira eleição do Trump, é que tinham sido os serviços secretos, e os russos que tinham montado uma operação que levou à eleição do Trump, como se os americanos fossem estúpidos, portanto, e fossem atrás das mentiras, portanto, ou das manipulações dos russos. Depois veio-se a verificar que isso não era verdade, e que houve estudos que mostraram, portanto, que as eleições revelaram para uma tendência natural dos americanos de votar no Trump, por outras razões que não interessa agora. Portanto, essas teorias da conspiração a mim não me dizem muito, dizem-me tanto que, efetivamente, isto aconteceu, que isto é inerente à sociedade americana e às formas, tanto como a violência, portanto, decorre, portanto, da liberdade de armas, de ter armas é normal nos Estados Unidos. O que é aqui um bocadinho estranho é que este indivíduo tenha conseguido instalar-se no hotel onde ia estar o presidente e o staff da Casa Branca, e ninguém detectou isso. Portanto, isso é que, aliás, a coisa que ele próprio tanto se elogia, se gaba, não é? Portanto, ou seja, eu instalei-me no hotel e ninguém deu por nada. Como é que a arma lá chegou? Ele instalou lá um pequeno arsenal, ele tinha, não é só uma arma, ele tinha várias armas. Depois que, obviamente, que haja aqui um aproveitamento disto pelo Trump, é natural que aconteça, e depois daquilo que decorre, mais grave deste ambiente de perseguição que existe e que não tem a ver diretamente com isto, do presidente americano e do staff americano, por tudo que são opositores, é o que está a acontecer com o James Comey, que foi o procurador que investigou, portanto, precisamente as influências das eleições, aliás, as eleições de 2020 que ele perdeu, e que ele transformou, e foi responsável do FBI, e que ele transformou num grande inimigo. E agora, uma coisa extraordinária é que ele está a ser acusado de tentar matar o próprio Trump. Justamente. É uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, o homem que postou, portanto, algumas coisas, portanto, nas redes sociais, nomeadamente, portanto, publicou umas fotografias de conchas que formam 86-47, eles acham que o 86 porque tem a ver com a idade do Trump e 47 porque não sei mais o quê, que indicia que ele tinha como intenção, tanto provocar, ou ele próprio prover a morte do Trump, e ele está a ser, vai ser eventualmente acusado de promover a morte, de patrocinar a morte do Trump, ou de ter isso como intenção. O que significa, portanto, que há aqui uma componente doentia, portanto, na Casa Branca, que já sabemos que existe, mas portanto, que se está a transformar, portanto, em algo que se transforma em perseguição individual contra alguns responsáveis, tanto da administração americana e responsáveis de altos cargos, como é este caso, que me parece altamente preocupante. E como a reação imediata à ironia do Kimmel, do Jimmy Kimmel. Sim. Jimmy Kimmel. Sim. Que é anterior. 2 dias antes, ele faz aquela piada dele, sei que é uma piada. Aquela piada, não também é? podemos considerar que é uma piada sem graça, mas é liberdade de expressão. Sim, que a Melania tinha o brilho de uma viúva expectante. Mas há aqui uma situação que eu acho mais interessante ainda, que é a entrevista que o Trump dá no dia a seguir a este atentado, vamos continuar a chamar assim, à CNN, em que a jornalista, praticamente no final da entrevista, lê a mensagem que o suposto indivíduo que tentava matar alguém escreveu
e que diz: não me revejo neste Um governo com num governo pedófilos, de com... pedófilos, violadores, etc, etc. E o Trump imediatamente assume como se fosse para ele. Exato. Enfia a carapuça. Enfia a carapuça. E a jornalista pergunta-lhe: mas acha que era para si? Está a achar que era para si? O homem ficou passado, não é? Sim. Só, acho que saiu a Aí, seguir. Não, insultou, aí percebeu que enfiou a carapuça. Exatamente. Será que percebeu? Não, percebeu. Porque Ele ele não, assumiu, inteligente, ele- esperto. claro, Porque ele, aliás, começa logo a Só- dizer: eu sabia que você ia ler você ia isto, ler, os jornalistas são horríveis, vocês são não sei o quê, Você eu não é sou uma pedófilo, eu não vergonha, sou sim. violador, etc, etc. Portanto, assumiu aquilo como se fosse para ele. Quem está bem com isto é o Irão. Que, portanto, Pois. Sim, claro. Mas é deixa-me evidente. deixa-me voltar aqui um bocado atrás Sim. em relação à questão do Kimmel, porque isto tem uma implicação, vai ter uma implicação que é grave. Porque neste momento o que acontece é o seguinte: o novo presidente, já nomeado pelo Trump, da FCC, que é uma espécie de ERC dos Estados Unidos, que é o Sr. Brendan Kerr, abriu um processo de investigação à ABC. À ABC. Que é do grupo Disney. Pode perder a licença. Pode perder a não é? licença. Pois. Ou seja, o processo pode implicar, portanto, a perda. Mas tem sido da as licença. ameaças do Trump. Não é? O que decorre de outro tipo de iniciativas que já foram tomadas em relação a outros órgãos de comunicação social e da qual resulta um controle muito apertado do círculo de aliados ou amigos do Trump relativamente a alguns dos principais órgãos de comunicação social, portanto o Washington Post com o Bezos, portanto o Facebook, portanto com o Zuckerberg, etc, etc. Portanto, ou seja, mas neste caso concreto, que decorre de outras iniciativas tanto similares, se isto acontecer, portanto é um atentado grave contra a liberdade de imprensa e contra a liberdade de expressão, que no caso americano portanto, um valor sagrado, como sabemos, portanto, resulta da primeira emenda, e que vale a pena seguir, portanto, o que é que vai decorrer daqui, porque este senhor Brendan Kerr é de facto um pau-mandado, do Trump, e fará aquilo que o Trump lhe mandar, e já, aliás, como se está a ver, e que já começou a fazer. Só uma palavra sobre o rei Carlos III, que foi poupado, aparentemente, àquele carnaval que o Trump monta na Sala Oval. Também era melhor, não? Também era melhor, não é? Também. Não, mas eu temi que isso Sim. pudesse acontecer, não é? Mas para isso lá nem- de alguns mas isso nem- embaraços mas isso que... nem o rei permitia isso, não é? Para lá de alguns embaraços... Um rei é um rei, não é propriamente um presidente, portanto, ou um primeiro-ministro. não dá para abandalhar. Não, para abandalhar, não. O discurso, em todo o caso, o discurso que ele fez é um discurso que está ali no limite das afirmações, mas como se sabe, o rei não faz discursos, entregam-lhe um discurso para fazer, e foi um discurso feito pelo governo inglês, que foi bastante prudente e que não rompeu pontos, mas não deixou de dar os recados essenciais aos americanos. Dá-lhe, aliás, um recado muito importante, que é: até os reis não estão acima da lei. Exatamente. Como ele diz. O que eu acho que é um recado diretíssimo E ao fala-lhe Trump. do Canadá É um também, bom, não é? mas Portanto, é um bom discurso. É um excelente discurso. Sim. E bem lido, não é? Há de facto Sim, uma isso ele coisa... tem aquela postura. Mas já meizinha. mas é muito interessante porque e Ali do um treino, não é? Trump percebe-se melhor, porque o Trump é um indivíduo que está fascinado, porque é rico, não é rico, não é novo, mas não é novo nobre. rico, mas não é nobre, gostava de ser, não é? Exato. Achava que eventualmente até podia comprar isso, mas é difícil. E então ele de facto fica um bocado fascinado, e há uma citação dele muito interessante, que é o acento do rei. Como se o homem é que é inglês, não é? Quer dizer, e então ele que diz a Câmara dos Representantes ia ficar fascinada as com o pessoas ficam sotaque. fascinadas com o sotaque do rei. Quer dizer, como se fosse um sotaque diferente, quando de facto a língua original é inglesa. Mas Se calhar a sociedade cascalense ficou perturbada, a nossa sociedade cascalense, porque a Camila deu 2 beijos. Deu 2 beijos. Dois. Não vi, está não mal, vi. devia estar. Não, isso tem que se ver. Isso é gravíssimo, acho que foi é horrível, gravíssimo. horrível. Isso. Foi horrível, de facto. Bom, serviço público em França, e não vai ser só em França, digo eu, que gosto de dizer coisas. A um ano das eleições presidenciais em França, o audiovisual público é uma nova frente de batalha política, aparentemente.
a Assembleia Nacional votou favoravelmente a publicação de um relatório de uma CPI que tem como relator um senhor próximo da extrema-direita e que levanta para discussão duas questões que podem ser muito complicadas, que é o financiamento e, digamos que a independência editorial da rádio, das rádios e das televisões públicas. A coisa parece mesmo radical, não é? Este documento. Sim, já falamos aqui que em alguns países europeus, inclusive a França, como vamos falar a seguir, o serviço público está em discussão, ou em alguns casos está em debate público. Neste caso concreto, foi um debate dentro do Parlamento francês. A comissão de inquérito era presidida por um senhor chamado Charles Aloncle, portanto aqui o nosso belga, franco-belga, portanto poderá dizer. Não, se é o nome francês, ele não subscreve. Que é de um partido de direita, de extrema-direita, portanto, não é a Frente Nacional, mas é uma coisa chamada UDR, União do Direito para a República, penso que será assim, que é aliado da extrema-direita. Este senhor, portanto, que ainda é um jovem, relativamente jovem, está a aproveitar esta comissão para se promover politicamente e a verdade é que produz um relatório, portanto, que provocou, portanto, uma situação um bocado constrangedora, que é que, na realidade, ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer o relatório. Portanto, a primeira tentativa de alguns setores foi que o relatório não fosse conhecido, tendo em conta a gravidade, ou a suposta gravidade, do diagnóstico que é feito. O que o relatório propõe para medidas de correção daquilo que são os males, as doenças do serviço público francês de televisão e rádio, é de facto uma terapia tanto de choque, nomeadamente que resulta num corte de 1.000 milhões de euros de financiamento público, na fusão da France 4 e France TV, penso que é Slash, que é um canal mais pequeno do grupo público, mas dedicado aos públicos mais jovens. A fusão da France 2 e a France 5 no único canal, portanto jornalista, e na fusão da France Info com a France 24. Que significa, portanto, aqui é uma grande redução da estrutura, e o mesmo, portanto, se passará, penso que, portanto, na rádio. Pelo menos é, portanto, a proposta deles. Está a provocar uma grande celeuma, porque há acusações de que este grupo, que este deputado e o grupo que o apoia está aliado, portanto, ao Bolloré, que é o grande chefe, portanto, das televisões privadas e dos médias privados, e que isto, portanto, resulta aqui numa tentativa de privatizar uma parte destes serviços, portanto, ao serviço, portanto, desse grupo e de outros grupos privados. Bom, mas isto é o princípio de uma grande discussão que vai haver na Europa, portanto, esquece, no meu ponto de vista, e tendo em conta aquilo que também se está a passar noutros países, isto é o princípio de uma grande discussão que vai acontecer em relação àquilo que vai ser o serviço público do futuro, e não me espantaria que esta discussão, portanto, venha a acontecer noutros países, nomeadamente em Inglaterra, onde a discussão sobre o futuro da BBC também está em curso. Estamos perante uma batalha cultural, do ponto de vista ideológico? Sim, em certa medida o que o Luís retratou muito bem a situação atual, mas isto já vem dos anos 80, o RTF, que abrangia tudo, em França tem vindo a decrescer, a dividir-se e com múltiplos planos um bocadinho, porque é difícil saber, e depois a França também é um país regionalizado, depois há grandes problemas por causa disso. Por exemplo, a Espanha tem uma noção, também tem problemas com a TVE, mas está mais defendida porque as autonomias controlam melhor as situações. Portanto, a França tem vindo a partir aos bocados o seu serviço público. Eu acho que acabará por ficar com um serviço internacional mundial e uma cadeia nacional pública. E depois alguns elementos regionais, penso que vai ser isso. Mas a maioria está em desagregação, o serviço público, tal como o temos conhecido. Isso uma é nota em relação àquilo que disse o Eduardo, que é o sistema de financiamento do serviço público em França é diferente em Portugal, porque em Portugal o Estado transfere diretamente, portanto, as verbas de financiamento para a RTP
e para a Lusa, não é? Que são os dois únicos órgãos que recebem dinheiros dos impostos, não é diretamente do Estado, mas é dos impostos. No caso da Lusa é diretamente do Estado. Em França não é assim. Portanto, Da há CAV, muitos da órgãos, contribuição portanto, audiovisual. ou seja, há um órgão, portanto, depois distribui por vários, não é só para não é só para um, há vários, nomeadamente a nível regionais, portanto, que recebem também dinheiro. Portanto, a situação isso é diferente. Situações muito complicadas. A minha dúvida aqui é quando é que essa discussão chega a Portugal, não é? Mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, como é evidente. Ainda por cima, tivemos agora a notícia, que é recente, pela primeira vez de há 15 anos esta parte, a RTP vai anunciar prejuízos. Não é? Tem um resultado operacional negativo de Resultado 4 milhões. operacional, 4 milhões, cerca de 4 milhões. Pois Tem 4 milhões já se falava nisso. de imediato e 9 à distância de um ano e tal. Não é? Pois é uma Isto situação mais complicada, não é? Pode começar a gerar aí uma onda de... Nós temos aí partidos que estão sempre apostos para avançar para a defesa da privatização, etc. O caso da IEL e... Neste momento penso que só a IEL é que defende expressamente a privatização da RTP. Acho que eu saiba, não há mais nenhum Acho que partido. nem o Chega defende. Não, o Chega não defende. quer fazer uma limpeza, não é? Sim, quer fazer uma limpeza. O Chega quer é controlar, não é? Pois, Quer lá exato, pelo menos pôr exato. um pezinho lá dentro. Gostava de ter lá qualquer coisa, mas eu penso que não defende a privatização. Portanto, neste momento só a IEL é que defende. Mas este resultado negativo, naturalmente, vai acelerar um bocadinho esta discussão. Como ouvimos aqui bem, Sim, que vai uma acontecer ao discussão serviço que público, obviamente a Europa vai... E tem que se estudar porque é que há um se vai resultado estender à negativo Europa, numa pois. empresa que tem 230 milhões de receitas, ou 210 Exato. milhões de receitas. Sim, quer dizer, e que são e receitas... se os encargos, quer dizer, se aquilo que os contribuintes pagam através da CAV, se efetivamente CAV é a corresponde- contribuição audiovisual. Sim, se isso corresponde ao serviço. E se o serviço não tem... Eu detesto aquela palavra gorduras, não é? Mas tem que se estudar... O que nós sabemos todos é que mais de 50% desse bolo vai para o pessoal, não é? Vai para Sim, as mas despesas eu entrei... para as despesas Os pessoal, não é? encargos com salários. Eu entrei para uma direção da RDP, na altura, em 1984, e na primeira reunião falaram em gorduras. Portanto, até... É porque tu tinhas entrado, não digo sei. que exatamente. Entraste tu. Na altura eras mais gordo, não? Não, era mais magro. Mais magro. Não, mas, Então não era para ti, não Mas devia essa ser para ti. conversa é recorrente. É, não é? claro. Mas há temas Claro. que ninguém fala, não é? Eu vou dar aqui um caso daqueles dizer tudo como aos malucos. Por exemplo, a RTP Madeira justifica-se. Mas essa é uma discussão. Isso tem Isso é sido uma discussão. Isso tem que ser. que E é uma discussão que faz todo feita. sentido. RTP Madeira, RTP Açores. Não, pode-se justificar. 250 mil Justifica-se, não, pessoas. Pode-se justificar. Não, O sobretudo, Canais, o problema quase não é- autónomos. Eu, para Oi, mim, Di, eu, para mim, o problema- regionalizavas. Pronto, Pois, final. o problema Bom, justamente. estamos de ninguém acordo, quer. estou de Claro, acordo com certeza. contigo, não é? Repare, isto foi uma conversa que se teve aqui já há uns anos. Certamente. Houve já Está bem. governos que quiseram regionalizar, do ponto de vista, isto é, Mas é que a entregar contribuição a RTP Madeira... madeirense não chega para Até porque, do ponto de vista técnico Sim, e eu tecnológico, sei. não se colocam as questões que se Não, mas a que se colocaram quando se fundou mas a a regionalização, RTP Madeira e RTP no âmbito da Açores. discussão com o ministro Pedro Duarte, no governo anterior, daquele plano que foi apresentado, pedir a minha opinião, uma das Cadê o plano? minhas sugestões foi transfiram a RTP Madeira e a RTP de Açores para as Mas regiões. não querem. Sim, Para os para o governos governo, regionais. sim, para Eles os depois façam o que quiserem. para governos autónomos. E sim. juntem ao governo regional empresas, instituições locais que possam, portanto, fazer dessas estações, portanto, órgãos importantes para a realidade local. Coisa que neste momento tenho dúvidas que sejam, porque são geridas a partir de Lisboa, portanto, ou seja, não têm aquela capacidade de estar de ligação, portanto, aos agentes Luís, o regionais. governo Passos Coelho tentou isso, através do Miguel Relvas, do ministro Miguel Relvas, tentou isso com reuniões, etc. E, obviamente, os governos regionais não queriam, Não, mas porque também, não mas querem o pagar. governo Nacional devia fazer, portanto, admite, portanto, que o governo o governo nacional possa, portanto, atribuir uma verba, enfim, mas não para manter transitoriamente, portanto, estas estações. Agora, que faz sentido que a RTP Açores e a RTP Madeira sejam estações geridas pelos governos regionais e por entidades locais, não tem necessariamente que ser só os governos, para mim faz todo o sentido, e aliás é isso, portanto, que é feito noutros locais, e não faz sentido nenhum, portanto, que seja a RTP tanto a gerir. E mais do que isso, até do ponto de vista dos próprios consumidores, deixa-me dar um exemplo que é o exercício do absurdo. Se tu viveres nos Açores ou na Madeira, e agora posso estar a dizer coisas que não são exatamente corretas ou completamente corretas,
Mas se tu vives nos Açores e na Madeira, não consegues ouvir a Antena 1 o dia todo, as 24 horas, porque tens segmentos de emissão que são regionais. Sim, Estás a ver? Isto é, eu tenho direito, como português nos Açores ou na Madeira, a ouvir a estação de Rádio Nacional 24 horas sobre 24 e depois tenho ao lado uma regional que me dá aquilo que eu quero do ponto de vista regional. Portanto, isto é um exercício do absurdo que nunca foi resolvido e nem como disse o Luís há pouco, mas eu acho que essas tentativas não tal como está a acontecer em França, enfim, não estou aqui a envolver-me na discussão sobre qual é a melhor solução para a França, que não conheço. Mas a verdade é esta: este modelo de organização e a estrutura da RTP tem 20 e tal anos, não é? Portanto, tudo mudou entretanto, não é? Portanto, as coisas, portanto, a reestruturação foi feita em 2002, portanto, quando lá estive, e vocês também lá estiveram, mudou tudo, quer dizer, essa realidade mudou, não? E, portanto, a RTP tem que se atualizar. E tem que haver uma discussão sobre que tipo de atualização é que tem que ser feita. Faz sentido manter estes canais todos, se calhar já não faz. Faz sentido manter esta estrutura, já não faz. Se calhar já não faz. Esta discussão tem que ser feita e não vejo que esteja a ser feita. Mas vai ter que ser feita, sobretudo... Está a ser feita em todo o lado, tem que ser feita cá. Justamente, até por isso. Bom, a TVI andou à volta... Vou dizer isto porque, portanto, fui convidado para essa discussão. A Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas está a iniciar um processo de discussão sobre, portanto, estas matérias também, e eu quero dar aqui um elogio à Luz Amarelos por ter iniciado esse processo. E o Sindicato de Jornalistas também está a rever o posicionamento da classe, admitindo que outras profissões ligadas à comunicação possam ter acesso ao Sindicato de Jornalistas também. Bom, TV... Sim. Por exemplo, a sonoplastia também faz parte da comunicação jornalística. Não é? Considerar que sonoplastas, sim, etc., podem etc., ser, que são jornalistas sim, também? Durante anos os operadores de câmara não eram os repórteres de imagem, não eram... Nem jornalistas esportivos eram. Sim, mas os repórteres de imagem são objetivamente jornalistas. Então, eu quando comecei era noticiarista. Eu sei que não, mas sonoplasta já me parece um bocado bem, mas enfim, sim, é uma discussão interessante para fazer. Os editores de imagem, por exemplo, os editores de imagem, por exemplo, é discutível. Mas aí também tem que ser, portanto, isso é uma discussão que tem que ser. É uma discussão longa, mas precisa. Não vamos fazer agora. Não vamos ter agora. Não vale a pena. Não vamos ter agora. Há tempo. Não, seguramente. Não, deixamos para depois. É bom acompanhar este processo todo. Estamos atentos. Nomeadamente a nível da carteira profissional. Essa é uma discussão interessante. É bom ter em conta a nossa opinião. Exatamente. Fiquem a saber que estamos cá. Bom, a TV, eu vi ontem, estamos a gravar quarta-feira, vi ontem, mas parece que começou segunda, esta novela da Operação Influencer. Sim. As escutas que mostraram desmentem o António Costa. Ele disse que nunca tinha falado com Lacerda Salles e afinal parece que falou. Mas a grande novidade, pareceu-me, ontem, eram as notas que foram encontradas no gabinete do Dr. Scária só terem impressões digitais dos polícias. O que também me pareceu verdadeiramente extraordinário. Alguém usava luvas lá dentro? Claro. Ou pinças. Eles são profissionais. Agora, o que é que o facto das notas não terem impressões digitais para lá dos polícias que as manipularam, o que é que isso tem a ver com António Costa? Mas também, digo uma coisa, se os polícias manipularam e têm lá impressões digitais, fizeram muito mal. Pois fizeram. Que eu saiba, quando se recolhem provas é com as luvas. A não ser que já não haja dinheiro sequer para luvas, não é? Luvas, eu estou a falar de luvas de plástico. Para as outras luvas normalmente costuma haver. Mas digamos para as luvazinhas de plástico é que devia haver dinheiro, não é? Estas novidades que a TVI trouxe não são objetivamente novidade, tirando por acaso esta coisa das impressões digitais. O Luís Marques aqui há umas semanas colocou aqui muito bem a questão, porque eu até na altura falei do comunicado da PGR e o Luís interveio dizendo, bom, mais importante do que isso, e eu reconheço que ele tinha razão, são os 75 mil euros, não é? Porque aí é que 75.800. Pronto, esse é que é o problema desta atrapalhada toda. E relativamente à Operação Influencer
eu, por aquilo que percebi das escutas e da conversa que houve entre o Lacerda Machado e o António Costa, não me parece que seja dali que se foi só aquilo, não me parece, então, é importante os americanos e tal, é uma conversa que é perfeitamente razoável e não me indicia assim nada de coisa. Agora, os 75 mil euros num gabinete... Não, mas Eduardo, pode não indiciar nada, indicia uma coisa que eu nunca falei com esse senhor. Está bem, mas se calhar não não falou. falou. Não, o problema é mentira. Não, é que os dois disseram a mesma diferente. coisa. Os dois negaram. O que significou ali concertação entre eles para negarem que tinham falado. Exato. Um bocado estranha porque é que eles negam. Se a conversa nem sequer tem importância... A importância, não, sendo uma conversa anódina, Não é? aparentemente, Sim, não é? quer dizer, Porque é que realmente porque é que eles negam? Pois. É um bocado estranho, não é? E a verdade é que entram em contradição. E isto, para alguém que neste momento é o Presidente do Conselho Europeu, não é uma coisa confortável também, não é? Não Porque é. estas notícias ficou, estavam-se lá aliás, fora. aflito, Dizer, não é? o Presidente do Conselho, Presidente do Conselho Europeu mentiu no inquérito em Portugal, não é uma coisa boa para ele. E também não é boa para o país, diga-se de passagem. Não, isso não é. Não é boa E a para verdade, ninguém. é que ele mentiu. Não é? Pronto, isso não há dúvida nenhuma. Eu não sei se é muito relevante, se é só não, aquilo... Eduardo, o que é extraordinário é como é que eles não eu assumem, percebo, não é? Como é que eles não assumem? Na altura, se calhar, não se lembravam. O projeto era importante para o país, Exatamente. é um grande investimento para o país, porque é que eles não assumem, tanto Sim, que estiveram... falámos sobre isso, era um projeto importante. É do tamanho da Ford Volkswagen aqui. O facto de esconderem é que indicia que pode haver mais qualquer coisa, não é? Portanto, Eu dou essa de barato, sim. Também não é de barato, isso até é caro. Barato é Também caro. Caríssimo, é caríssimo. Pode ser caro. Pode sair cara, pode sair cara. Pode sair caro. Pode sair. Não, Quer dizer, já saiu caro. Não, já não vai sair caro, como é evidente, mas a verdade é que... Já saiu caro ao António Costa. Caro, nem sei se foi caro. Não sei, foi, claro que não Enfim, foi caro. Não Não foi foi nada caro, caro. não foi nada barato. caro. Foi compensado. Está bem melhor do que o que estava. Pois, Pois. Pergunta ao Montenegro. Bom, se não trocava já também. Opa. Bom, o Vai haver primeiro vaga na ONU, não é? Com a saída do Guterres. 25 de Vai Abril, falar um português, não. Mas está direto, é direitinho. segundo Vai. Eu acho que com esta amostra, ainda daqui a 100 anos, lá vamos ter um. o 25 de Abril no Parlamento, meus amigos, criou uma polémica verdadeiramente extraordinária à volta do discurso do Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República. De resto, o primeiro discurso do 25 de Abril do Seguro foi completamente abafado por esta polémica que levou inclusivamente um deputado do Partido Socialista a virar as costas enquanto o Presidente da Assembleia falava, em manifestação de protesto contra aquilo que ele estava a dizer. E o que ele estava a dizer era assim uma blasfémia tão extraordinária que caricaturar as obrigações declarativas de quem ocupa cargos públicos de alguma maneira é estar ao lado da opacidade? Quer dizer, eu distinguia aqui duas coisas. Primeiro, eu gostei na generalidade do discurso do Presidente da Assembleia da República. Acho que nesta fase, nesta parte, acho que houve ali algum baralhanço de ideias que podem gerar más interpretações. É o perigo da ironia nos discursos, pois, não é? Exatamente, claro. que podem gerar más interpretações. E isto parece-me, de qualquer das formas, achei na generalidade um excelente discurso. Agora, o indivíduo, o deputado do PS que faz aquele número de circo... Pedro Delgado Alves. Quer dizer, não se percebe, ou por outra, alguém tinha que aparecer ali para ser notícia. E eu acho que ele só quis ser notícia, não é? Porque aquilo é uma coisa que ainda por cima, repara, se fosse da bancada do Chega, toda a gente acharia que eram malcriados, ordinários, isto, aquilo. Aquilo passou um bocadinho ao lado, não é? Quer dizer, ninguém achou que o homem que era ordinário por ter virado as costas ao Presidente da Assembleia da República. Mas ele teve necessidade de se justificar à SIC Notícias, dizendo que não tinha sido mal criado, nem mal educado. Pois não, claro que não. Uma pessoa estar a virar as costas. Não se pôs aos gritos. Quando o Presidente... uma pessoa só é mal criada quando se põe aos gritos. Portanto, imaginem que o homem baixava a calça, como os estudantes faziam aqui há não sei quantos anos, também não eram mal criados, não gritaram, não é? Portanto, A geração rasca. a chamada geração rasca. Portanto, é assim, eu acho que há pessoas que não resistem a ser notícia, não é? E o indivíduo
não resistiu, quer dizer, ponto final parágrafo, porque não quer dizer, acabou. Depois temos a nossa comunicação social, que obviamente fez daquilo o caso de tudo, não é? Portanto, não foi o discurso do Presidente, não foi o discurso do Presidente da Assembleia da República, não foi o dia em si, não. Foi o homem virou as costas naquela altura. Durante 20 segundos ou 30, repare, ele não fez aquilo durante o discurso todo. Foi só no final do discurso. Achou que aquela parte o estava a incomodar e então virou as costas. Foi só isso. Quando um filho está a falar com um pai ou uma mãe latina e lhe vira as costas... Leva um estalo. Bom. Não pode. Não pode. Isso agora não pode. Está feio. Isso era antigamente. Brincar, levas uma queixa para a atenção de menores. Portanto, Luís, estás feito ao feio. Estou à vontade. Não arriscas ainda ter pode. problemas. Quando um filho vira as costas a um pai manda-lhe com uma flor. Uma flor. Um discurso pedagógico. Puxa-lhe assim pela orelhinha e vira para ele. Não é? Uma manchete de pedagogia. Exato. Exatamente. Luís Marques, quer dizer, o seguro é o primeiro discurso que faz e pronto, é abafado. Provavelmente foi um discurso até interessante. Bom, ao contrário do Luís, eu que tenho apreço pelos discursos do Aguiar Branco e por ele próprio, diga-se passagem, que conheço e tenho apreço pessoal por ele, acho que ele não teve bem neste discurso. Acho que o discurso não era muito apropriado à circunstância. 25 de Abril tem aqui algum unanimismo sobre alguns dos valores que são mais importantes do que os assuntos que ele tratou no discurso. E o discurso é altamente questionável. Tem algumas coisas, portanto, que enfim, podemos discutir, que vale a pena discutir, mas que, no fundo, indiciam uma vontade de limitar o acesso à informação e ao escrutínio dos políticos, portanto, que tem que ser questionada também os argumentos que ele utiliza devem ser questionados e até postos em causa. Não? Eu acho que quem vai para a política depois parte do excesso do escrutínio à atividade dos políticos e à vida dos políticos para dizer, portanto, que isso é uma das razões porque, portanto, não há bons políticos ou que os bons do país, portanto, não vão para a política. Eu tenho dúvidas que seja assim, admito que possa ser, mas é preciso demonstrá-lo, não é? Não está demonstrado. E considero, portanto, que não é por esse motivo, portanto, que não há pessoas que vão para a política. Não é só por isso, mas não é talvez a razão principal. Há outros motivos. Portanto, mas eu sou o defensor que quem vai para a política tem que ser escrutinado. Portanto, é um ónus que se paga, uma fatura que tem que se pagar e quem quer prestar esse serviço à nação tem que estar disponível para pagar essa fatura. Agora, independentemente, portanto, de concordar mais ou menos com aquilo que disse o Aguiar Branco, não, é absolutamente inadmissível o comportamento do Pedro Delgado Alves, porque até tenho alguma consideração, uma pessoa que pensa bem, intelectualmente, é estimulante até, mas teve neste caso muito mal e não devia ter feito o que fez. Portanto, acho que não prestigiou a Assembleia da República, não prestigiou os valores, portanto, da discussão livre, portanto, que deve ser assumida por todos os partidos, nomeadamente neste fórum, e ele não esteve bem. E a maneira como se retratou também não foi muito feliz, diga-se passagem, porque podia ter reconhecido que errou, que pedia desculpa ao Presidente da República, é muito simples. Mas em Portugal há uma dificuldade, os políticos têm uma enorme dificuldade de pedir desculpa, não é? Que é uma coisa como... E dizer que estiveram mal, que erraram. Que... Não são só os políticos. Sim, toda a gente, mas os políticos em particular. Lembro que quando foi dos incêndios no tempo do Guterres, que morreram 100 e tal pessoas, e que o Guterres nunca, aliás, o Costa nunca pediu desculpa, nunca pediu não sei quanto, e houve um dia, perante a pressão, às 3 da manhã, às 4 da manhã, num direto, em que os jornalistas, portanto, que estavam... Então, mas... E ele disse, vocês querem que eu peço desculpa, eu peço desculpa. Ou seja... Vocês querem que eu peço desculpa, eu peço desculpa. Ou seja, parece que há uma dificuldade em reconhecer, portanto, que se errou. E eu, para mim, não consigo compreender porque é que isto acontece, mas infelizmente é assim. E, mais uma vez, o Pedro Delgado hoje também teve essa dificuldade de reconhecer que errou, e ele errou de facto. Eduardo, temos para os inimigos. Muito rapidamente. A ironia leva a confusões. O que o Presidente da Assembleia
misturou tudo. Quando se trata, há questões que têm a ver com conflitos de interesses, há questões que têm a ver com o lobby e há questões que têm a ver com o enriquecimento ilícito na prática, não é? E, portanto, o favorecimento, enfim, o compadrio, são questões que todas têm que ser estudadas, todas envolvem a classe política e também há realmente pessoas que não querem ir para a política por excesso de escrutínio da vida deles, mas esse é um problema da vida deles, não é? Se não querem ir, não vão, não é? Não há nada a fazer quanto a isso, não é? Muito bem, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas. Eu posso começar. Passaram agora 3 meses das tempestades de fevereiro. E há muita coisa ainda por fazer, há muita coisa que ainda não está resolvida, muitas pessoas que ainda, portanto, têm as suas casas, portanto, com problemas, que não conseguem apoios, que a quem o dinheiro ainda não chegou, etc, etc. Já as televisões têm, os jornais têm falado nisso. Mas há algo, portanto, que para mim é um grande enigma, que é o seguinte. Foi dito logo no princípio que as seguradoras iriam ser muito rápidas a resolver, portanto, os problemas, não é? Portanto, está muito próximo das pessoas e, portanto, acionar imediatamente mecanismos de compensação. A verdade é que isso não está a acontecer. Tenho N casos, portanto, na minha zona, pessoas, portanto, que tiveram prejuízos acima dos 10 mil euros, portanto, que têm apoios diretos, portanto, também não estão a chegar, diga-se de passagem, às pessoas, que tiveram que assinar os seus seguros, já foram os peritos, já foram ver ao local, portanto, os prejuízos, e a verdade é que 3 meses depois, nem novas, nem andadas, nem dizem, portanto, nem pagam, nem dizem, portanto, que vão pagar. Dizem-me que, neste momento, as seguradoras estão em pânico com o volume, portanto, das indemnizações que têm que ser pagas, portanto, que excede eventualmente aquilo que era a estimativa inicial e, portanto, que isso pode pôr em causa das contas, portanto, das seguradoras. Mas esse não é um ponto, esse não é um problema que as pessoas tenham culpa. Portanto, as pessoas não têm culpa disso. Não é um problema dos portanto, segurados. o meu enigma é quem é que põe ordem nas seguradoras em Portugal, porque há pessoas que já gastaram, eu tenho, nomeadamente, um familiar meu que já gastou quase 30 mil euros nisto, portanto, e ainda não recebeu um tostão, porque a seguradora, portanto, fechou-se em copas e nem sequer dá resposta às solicitações. Muito bem. Pedro Santana Lopes levou um susto dos antigos no início da semana com o estrondo e ondas de choque produzidas por um caça F-16 em missão operacional ao largo da Figueira da Foz. A Força Aérea veio explicar em comunicado que em Buarcos foi preciso ultrapassar a barreira do som. A minha pergunta é porquê? Porquê que a Força Aérea não explica? Porquê que em Buarcos aquele F-16 teve que ultrapassar a barreira do som? Estava a fugir de alguém e em perseguição de alguém? Ou Buarcos é um sítio geoestratégico de tal maneira que implica que os F-16 andem para lá da barreira do som? Isto faz-me lembrar uma frase antiga do Mário Soares, que deu origem, aliás, a um programa que o Eduardo fez aqui na Renascença, que era é preciso atravessar a barreira da comunicação social. Eu posso fazer. O meu enigma é grave ao mesmo tempo. A autoridade tributária tem por hábito fazer o seguinte: quando as pessoas deixam de ter o grau de invalidez inferior a 60% por problemas oncológicos, nomeadamente, passar a taxá-los, retirando-lhes os benefícios fiscais que lhes são atribuídos. Isto é gravíssimo. Porquê? Porque os tribunais consideraram que essa decisão é injusta e não pode ser tomada nestes termos. Então, o que é que a autoridade tributária fez? Uma espécie de pequena malfeitoria. Sim, senhora, nós reconhecemos que erramos, mas os senhores têm que fazer as retificações respectivas. Ou seja, é automático para tirar, mas depois pões-te na fila, claro, e vais fazer a retificação tributária e se calhar tens que pagar uma multa por retificação tributária. Portanto, isto é indecente, imoral e indecoroso. Muito bem. E não é um enigma. O que é que eu gostava? Isto é mesmo, o meu é mesmo um enigma.
francês, eu gostava de saber quem são os novos acionistas do Benfica, Olá. que são os titulares de um fundo norte-americano que comprou 16, qualquer coisa da SAD do Benfica agora atualmente. Dizem mesmo que alguns desses senhores norte-americanos estão ligados à Casa Branca. Portanto, quem será que vai ser o homem dos 16% do Benfica? Será alguém mesmo importante na Casa Branca? Vamos será o Trump. O Trump vai ser o novo presidente do Benfica. Bom, deixamos de ter o rei dos francos como acionista, o que pode ser uma melhoria. Porque falar em francos, quando às vezes olho para o Trubin... Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.